Olá, queridos irmãos, boa noite. Uma pequena palavra para iniciarmos essa noite e crermos cada dia mais no Senhor, amém? A palavra está no livro de João, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 8, verso do 30 em diante, a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. Dita estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus àqueles que creram nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 33 diz: responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: é verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Queridos, aqui Jesus estava defendendo, a sua missão e a autoridade no qual Deus os deu a ele. Porque os escribas, os fariseus estavam perguntando para Jesus por que Jesus fazia aquelas coisas, por quem, que autoridade ele tinha para fazer aquelas coisas. E Jesus começa a dizer a eles, a autoridade tinha sido dada do Pai. E eles não estavam entendendo agora, mas Jesus já vinha falando a eles quem era ele, porque ele veio, por quem ele veio e o que de fato ele veio fazer. Mas eles não creram nele. Jesus chega a dizer para ele, dizendo assim: olha, quando eu for levantado, então sabereis que eu não faço nada por mim, mas sim o meu Pai que me enviou. E naquele dia crerão que eu sou quem sou. Mas quando Jesus fala assim, de verdadeiramente sereis livres, no versículo 30 que ele diz: dita essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus, que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus fala essas palavras àqueles homens, alguns perguntam: mas nós somos descendentes de Abraão e nunca nascemos escravos, nunca fomos escravos. Mas Jesus diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas se de fato conhecermos ele, Jesus, certamente a palavra, a essência de Jesus que entra em nós, ela nos torna livre. Porque outrora nós cometemos pecado, mas com Jesus nós somos limpos do pecado. Porque ele faz uma obra transformadora. Eu não sei como você está, meu amado, minha amada, que está ouvindo esta palavra, nesta oração da noite, mas eu quero te dizer que Deus ele pode te libertar da vida de pecado, ele pode te libertar dessa vida de promiscuidade, dessa vida que talvez você tenha vivido e não sabe como se libertar. Jesus está dizendo: olha, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Quando chega no versículo de número 33, responder assim: somos descendentes de Abraão e jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Jesus estava dizendo: se vocês me conhecerem, vocês serão livres de verdade do pecado, porque eu tenho autoridade para perdoar os pecados. E jamais os pecados e o diabo pode estar acusando vocês, porque vocês não serão mais escravos, e sim serão livres através de mim. Amém? Que você possa ouvir esta palavra, possa entender esta palavra no teu coração e receber que somente em Jesus nós somos de fato livres do pecado, porque ele vai até o Pai e confessa nossos pecados, porque ele é o nosso advogado fiel. Fecha os teus olhos comigo nesta hora e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te glorificamos pela tua bondade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreste naquela cruz, Senhor, e tirou de nós aquilo que não poderíamos pagar, porque somos pecadores desde o início, somos pecadores por herança.